Eu queria, mais uma vez, cumprimentar o senador Eunício Oliveira e dizer que essa matéria tramita em regime de urgência por decisão do plenário do Senado Federal, que votou o requerimento de urgência e priorizada pelo senador Eunício Oliveira. Ao projeto foi oferecida a emenda número 3 de plenário perante a mesa, que já foi retirado pelo senador Ricardo Ferraz. Encerrada a discussão, senador Valdemir Moca, nós passamos à votação do projeto, sem prejuízo das emendas. Senador José Maranhão, com a palavra, Vossa Excelência, para discutir a matéria. Na verdade, senhor presidente, senador, eu quero apenas ressalvar a responsabilidade da comissão na tramitação desse projeto. Esse projeto entrou na Comissão de Constituição e Justiça. Eu estou aqui recuperando os dados dos arquivos da comissão. No dia 27 de 3 de 2015, foi designado o relator o senador Eunício de Oliveira no dia 15 de maio de 2015. Aliás, ele foi designado relator no dia 15 de maio de 2015 e devolveu o parecer, com parecer, no dia 21 de outubro de 2015. Então, o que eu quero dizer, dar essas informações, que são informações oficiais e do arquivo da comissão, é que a comissão procedeu com todo cuidado e com responsabilidade no que respeita à distribuição, à entrada do projeto, a sua distribuição e o parecer do relator. Agora, quero dizer a Vossa Excelência e à Casa que até a data de hoje a comissão não recebeu o segundo parecer às emendas da parte do relator Eunício de Oliveira. Não estou aqui para criticar ninguém, e muito menos o relator Eunício de Oliveira, que é meu amigo pessoal e uma pessoa a quem eu admiro pela forma expedita com que cumpre os prazos dentro da comissão. Com isso, eu quero dizer que a comissão não pode, a presidência da comissão não pode ser responsabilizada por algum atraso, se na realidade houve na parte que competia à presidência. Esses dados são dados oficiais do arquivo da comissão e estão lá à disposição de todos os senadores, não só os senadores que integram a Comissão de Constituição e Justiça, mas todos os senadores presentes nessa reunião do Senado. Era a informação que eu queria prestar. Eu quero cumprimentar, antes de submeter à votação desta importante matéria, que é a regulamentação do mandado de injunção, o senador José Maranhão, que é presidente da CCJ, e dizer que é isso mesmo, o Legislativo, ele lida ao mesmo tempo com matérias importantíssimas, e é natural que haja uma decisão do plenário com relação a qualquer uma matéria ou outra matéria, e para que ela seja apreciada em caráter de urgência. Essa matéria, esse mandado de injunção, foi uma das maiores conquistas da Constituição de 1988, que eu tive a honra e a satisfação de integrar, ainda jovem, mas tive a satisfação de integrar com orgulho a Assembleia Nacional Constituinte. O senador Eunício Oliveira já o disse aqui muito bem no seu parecer. O mandado de injunção é uma garantia constitucional nunca regulamentada por lei.
ou seja, um avanço da Constituição não regulamentado por lei. E como presidente do Senado Federal, me permita, os senadores e as senadoras, só lembrar que nós criamos aqui no Senado Federal uma comissão especial para a regulamentação da Constituição, integrada pelo senador Aloysio Nunes Ferreira, pelo senador Romero Jucá e por vários outros senadores indicados pelos líderes partidários. E que essa comissão, ela conseguiu regulamentar, eu já disse, queria repetir, senador Eunício, mais de 120 artigos da Constituição até agora não foram regulamentados. Porque não é fácil a regulamentação, opõe pontos de vista, opiniões, conceitos, e é natural que no Legislativo a matéria consensual ela anda mais rapidamente, e a matéria que não é consensual, ela anda mais devagar. É sempre assim. Mas o Senado Federal, em meio a essa turbulência toda, senador Eunício, o Senado disciplinou, regulamentou 5 novos artigos da Constituição Federal e revisou 8 artigos da Constituição Federal já regulamentados. O que significa dizer que, apesar das dificuldades todas do dia a dia, nós estamos fazendo a nossa parte, cumprindo o nosso papel. Eu tenho aqui, por exemplo, e peço para transcrever as matérias novas que foram regulamentadas e as 8 matérias que foram revisadas. O Supremo conceder, senador Eunício, mandado de injunção nas ações em que é reclamado o cumprimento de direitos e liberdades constitucionais relativas à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Essa é uma conquista fundamental e é de suma importância que o Senado Federal estabeleça as regras necessárias à viabilidade jurídica do mandado de injunção, garantia, como disse, fundamental, contida na Constituição de 1988. Eu queria só, em 2 minutinhos, senador Eunício Oliveira, senhoras senadoras, senhores senadores, me permitir a transcrição que é feita nesse livro aqui, Constituição do Brasil Interpretada, do Alexandre de Moraes, que hoje é ministro da Justiça do governo do presidente Michel Temer, que diz exatamente o seguinte: Canotilho, que é um grande jurista português, respeitado e conhecido por todos, ao discorrer sobre as perspectivas do mandado de injunção e da inconstitucionalidade por omissão no direito brasileiro, fez a seguinte observação, Canotilho, aspas, resta perguntar como o mandado de injunção ou ação constitucional de defesa perante omissões normativas é um passo significativo no contexto da jurisdição constitucional das liberdades. Só um mandado de injunção, se um mandato de injunção puder, mesmo modestamente, limitar a arrogante discricionalidade dos órgãos normativos que ficam calados quando a sua obrigação jurídico-constitucional era vazar em moldes normativos regras atuativas de direito e liberdades constitucionais, se, por outro lado, através de uma vigilância judicial que não extravase da função judicial, se conseguir chegar a uma proteção jurídica sem lacunas, se, através de pressões jurídicas e políticas, se começar a destruir o rochedo de bronze da incensurabilidade do silêncio, então o mandado de injunção logrará, no Brasil, os seus objetivos. De modo que, nesse momento que particularmente nós vivemos no Brasil, essa é uma medida fundamental e uma grande decisão do Senado Federal. E, mais uma vez, eu quero cumprimentar o senador Eunício Oliveira. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, primeiro eu quero registrar que, quando eu subi à tribuna, talvez o senador Maranhão não tenha, pelo barulho do plenário, não tenha escutado, que a primeira coisa que fiz foi pedir desculpas ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça,
pela importância que essa matéria tem e que ela ficou aqui durante 25 anos para ser regulamentada. Inclusive, não fiz sequer o registro, e aqui corrijo nesse momento, do autor dessa matéria, que é o hoje governador do estado do Maranhão, que era deputado à época. Presidente, eu tenho um projeto que está na Comissão de Constituição e Justiça, do mesmo teor. Se houvesse aqui qualquer tipo de vaidade ou qualquer tipo de querer tomar a mim, o direito de ser aqui o autor ou de ser aqui o relator dessa matéria, apenas nós tínhamos até o último momento aqui discussão nessa matéria. Uma matéria que ficou 25 anos para ser regulamentada e Vossa Excelência bem disse que criou uma comissão especial para regulamentar, e eu o parabenizo por isso, já regulamentamos e modificamos quase 15 desses artigos da Constituição que não tinham sido regulamentados. Então, eu disse isso na minha fala e tive que abrir mão de um projeto da minha autoria para fazer o projeto que veio da Câmara, pedindo vênia ao senador Ricardo Ferraz, que de pronto disse que entendia que melhorava essa matéria, e eu reconheço que melhorava, mas para que ela não tivesse que retornar à Câmara dos Deputados, quantas matérias nós encaminhamos daqui para lá e não retornam a essa casa, então para que ela não acontecesse mais esse impasse, mais essa demora, foi por esse motivo que nós, esse plenário, tomamos a decisão, sem querer de longe ferir a Constituição de Constituição e Justiça dessa casa, que a ela nós devemos obediência. Então, eu subi pedindo desculpa ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, mas essa foi a oportunidade que nós encontramos de negociar com o senador Valadares no último momento para incorporar algo que ele precisava que fosse incorporado, porque melhorava o projeto do senador, do deputado Flávio Dino, à época. Pedia ao senador Ferraz que retirasse a emenda e ele fez de pronta a retirada. Abrir mão de um projeto para que a gente possa fazer aqui nessa noite de hoje história, presidente. História, regulamentando algo que eu não tive o privilégio, como Vossa Excelência e muitos outros aqui tiveram, de participar, que foi a elaboração da Constituição de 1988. Essa é a humilde participação que faço nessa noite de hoje, sabendo que essa aprovação dessa matéria será de extrema relevância para a justiça brasileira, com homens e mulheres que fazem esse Brasil. Mais uma vez, cumprimentamos Vossa Excelência. Votação. Senador José Maranhão, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Com a palavra, Vossa Excelência. A fala gentil do senador Eunício de Oliveira me obriga a repisar no mesmo assunto. Quando eu aqui afirmei que nós não tínhamos ainda recebido o segundo parecer, que hoje foi lido aqui, do senador Eunício de Oliveira, foi para deixar bem claro que não houve desídia da Comissão de Constituição e Justiça, e muito menos de seu presidente. Eu não poderia ter devolvido o parecer normalmente ao plenário do Senado, senão após a sua aprovação. O primeiro parecer do senador Eunício de Oliveira foi aprovado com emendas, e por isso o projeto foi redistribuído à Sua Excelência. Eu sabia que o senador já tinha elaborado o parecer, mas sabia também que não tinha como devolver outra vez o parecer, ou remeter o parecer novamente ao plenário do Senado, porque ele não tinha sido ainda aprovado. E não foi aprovado porque não foi entregue o segundo parecer, não chegou à comissão. É evidente que se tivesse chegado ontem, hoje já teria sido decidido e aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Porque não havia mais na Comissão de Constituição e Justiça, depois das emendas que foram aprovadas no primeiro parecer do senador Eunício de Oliveira, não havia mais nenhuma razão para a comissão não ter esse parecer definitivamente aprovado. Agora, o que me surpreendeu foi quando eu recebi um ofício, já agora, há pouco tempo, da presidência pedindo a devolução do parecer ao plenário,
porque esse parecer, se não foi aprovado hoje, foi por essa razão, mas poderia, na próxima reunião ou na próxima quarta-feira, ser aprovado sem a menor dificuldade. E, evidentemente, conforme o depoimento de todos que falaram aqui, essa matéria vem ralando, para usar uma expressão popular, há muito tempo no Senado da República sem ser devidamente resolvida. Então, não se pode culpar a Comissão de Constituição e Justiça e seus zelosos integrantes, seus zelosos membros de todas as bancadas ali representadas, pela demora de regulamentação dessa matéria, que ninguém discute o seu mérito, a sua importância, a sua relevância no ordenamento jurídico do nosso país. Era essa explicação que eu queria dar ao senador Eunício de Oliveira, pelo apreço, pela amizade que eu tenho a ele, assim como ao presidente da Casa. Nós temos procurado exercer o nosso mandato modesta, mas de forma responsável e de forma formalmente correta, juridicamente correta, porque nós sabemos que todos os projetos, quase que obrigatoriamente, passam na Comissão de Constituição e Justiça. Então, não é lícito ao presidente dessa comissão, nem a nenhum dos seus integrantes, trabalhar de forma descuidada, de maneira a prejudicar matérias importantes como essa que nós estamos votando nessa tarde de hoje. Concordo com todos no sentido de que hoje foi um dia historicamente importante, mas quero deixar aqui um pouco da minha preocupação com o pedido de devolução que eu estou recebendo. Não foi essa a primeira matéria do presidente da Casa, está certo. Sua Excelência tem todo o direito de fazê-lo e o faz apoiado no regimento, mas nós nos sentimos porque nós estamos trabalhando no sentido de dar conta do recado e dentro das possibilidades. É evidente que nós não podemos trabalhar numa comissão sozinho, nós trabalhamos com todos os senadores e todos, como já reconheceu o próprio presidente, têm o seu tempo, têm as suas obrigações, os seus deveres, tanto aqui no plenário como em outras comissões técnicas de que participam. É essa a explicação que eu queria prestar. Eu queria, mais uma vez, agradecer ao senador José Maranhão e dizer o seguinte, que esta prática aqui no Senado Federal, ela é comezinha, corriqueira. Agora mesmo chegou às nossas mãos também uma outra deliberação do plenário do Senado Federal, com relação à urgência de uma matéria para dispor sobre o direito da vítima de violência doméstica de ter atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado preferencialmente por servidores do sexo feminino. Quer dizer, aprovada a urgência, a minha obrigação é pedir a remessa da matéria para a presidência do Senado Federal, para, na forma do requerimento aprovado, nós submetermos à apreciação da Casa. Eu não fiz porque quis, eu fiz cumprindo uma deliberação do plenário. E vamos ter que fazer em outras matérias que o plenário delibere e que tem que ser apreciada em urgência urgentíssima. Todos nós temos, pelos presidentes das comissões, o maior respeito, a maior consideração e compreendemos com relação à Comissão de Constituição e Justiça a dificuldade de apreciar algumas matérias na medida da cobrança dos senadores ou da própria sociedade, porque, como bem o disse o senador José Maranhão, é por lá que tramitam todas as matérias que passam no Senado Federal. De modo que, mais uma vez, eu quero agradecer ao senador José Maranhão pelo seu espírito de colaboração e quero dizer aos senadores que nós compreendemos exatamente o cumprimento do regimento toda vez que o plenário entender que uma matéria é urgente e relevante para ser apreciada aqui. Votação do projeto sem prejuízo das emendas. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação em globo das emendas 1 e 2 da CCJ.
Emendas de redação. As senadoras e os senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Há sobre a mesa parecer da comissão diretora, oferecendo a redação final da matéria, que será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Não havendo quem queira discutir a redação final, nós declaramos encerrada a discussão da redação final e passamos à votação da redação final. As senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a matéria, vai à sanção e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.